audiência do JTT Diário Especial. Estamos mais um dia juntos, que bom. Já aproveito para pedir para vocês curtirem esse vídeo, curtir esse jornal dos trabalhadores e trabalhadoras, que é especialmente para vocês. Estamos em casa, né? A pandemia nos obriga a estar em casa. Espero que vocês também estejam em casa. Se vocês tiverem que sair, né, tomem as devidas medidas de proteção, certo? E de cara aqui já tá as nossas redes sociais, tem o nosso portal desacato.info, que daqui a pouquinho a gente vai olhar juntos. Tem aí, pensa aí na mídia social, na rede social que você mais utiliza, mais acessa. E conforme eu vou falando, você já pega o seu celular e nos procura ali na sua rede social preferida, beleza? A gente está no Instagram, que é o @portal.desacato, no Facebook, portal.desacato, Portal Desacato no YouTube e no Twitter, @DesacatoBrasil. Beleza, gente? Então compartilhe também este vídeo com os seus amigos aí do Facebook, compartilhe com com seus grupos de WhatsApp, deixe a outra informação correr aí pelos seus contatos, beleza? A gente tem recebido bastante mensagens também parabenizando pelo nosso trabalho. Queremos agradecer em nome aí da equipe do Portal Desacato por todas as parabenizações, por vocês estarem acompanhando, né, o nosso trabalho. A gente não conseguiria sem a nossa audiência. Esse JTT é especialmente para vocês, e vocês podem mandar as suas sugestões, as suas pautas, as suas denúncias aqui para esse número do e-mail, que é o 048 98807 7742. Ele é o nosso WhatsApp, certo? Você pode mandar aí o que você quiser, interagir com a gente. Também tem o nosso e-mail, portal.desacato@gmail.com. Certo, gente? Fala aí com a gente, mande o seu recado, mande o que você está gostando, o que você não está gostando, né? Pode não gostar também. E a gente vai dar agora uma olhadinha aqui no nosso portal. Vamos lá. Desacato.info, acessa aí comigo. Quando você acessar, com certeza já vão ter outras matérias, tá? Nosso portal é alimentado aí diariamente pela nossa equipe. Tem aqui já o rosto do José Álvaro Cardoso, Conjuntura Econômica e Social Brasileira. O país sob tempestade perfeita. Ao vivo amanhã, 16 de abril. Olha só, vai ter um ao vivo especialmente amanhã, especialmente para vocês. Amanhã vamos ver se tem horário aqui, ó, das 16 às 18 horas. Vocês fiquem ligados aí, então, no Facebook do Portal Desacato, que o José Álvaro Cardoso vai fazer uma live especialmente aí com a nossa audiência, beleza? Tá dado o recado aqui? Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso site, ó. Aqui nessa barra você já encontra as nossas produções. Tem aqui o JTT, o 40, que foi o nosso documentário ficcional sobre a quarentena. Não, a gente está em quarentena, sobre os 40 anos da Novembrada, certo? Tem aí o JTT Indigenista, o Vida em Resistência, enfim, todas as nossas produções estão aí para você conferir. Também tem a outra reflexão, que é a área dos nossos colunistas, né? Tem aí todos os nomes. Se você reconhece alguém, se você tem curiosidade de conhecer um pouco mais um desses nomes que estão aí, você clica em cima do nome e já vai aparecer os textos que os nossos colunistas publicaram aqui no nosso portal. Ó, cliquei. E apareceu aí todos os textos que tem aí no nosso portal dos nossos colunistas, certo? Nossa América, tem o Brasil, tem Santa Catarina, Florianópolis, tudo aí separadinho pelas categorias. Então, no que você tiver mais interesse, você pode acessar diretamente. Aqui embaixo, ó, tem o Panorama Nacional, Brasil, Florianópolis, Santa Catarina. Aqui tem o JTT, que foi ontem, você pode conferir, certo? Vamos dar mais uma olhadinha aqui nas matérias. Governo anuncia teste com remédio 94% eficaz contra coronavírus. Boa notícia, boa notícia. Bolsonaro é apontado como o pior gestor da pandemia no mundo. Saiba por quê. Quando você clica aí na matéria, você já vai saber por quê. Dá uma lida aí no texto do Silvio Costa, que
que está aqui no nosso portal. A imprensa do Brasil e de outros países repercute com força o editorial do jornal The Washington Post, que apontou Jair Bolsonaro como o pior gestor da pandemia de Covid-19 no mundo. Bolsonaro, não tá fácil para você, né? Esse Bolsonaro de fato um genocida dos nossos povos, das classes mais pobres, né? Da classe trabalhadora. Enfim, gente, comerciantes querem transferir o Dia das Mães para julho por causa da Covid-19. Convite live Facebook, Sindicato dos Comerciários de Tubarão e região. Câmara dá 30 dias para Bolsonaro apresentar resultados de exames para Covid-19. Certo, gente? Vocês acessem aí o nosso portal desacato.info e você já vai ter acesso a todas essas matérias. O que mais te chamar a atenção aí, você dá uma lida, beleza? E aqui em cima tem o nosso banner bem bonito. Seja um leitor ou uma leitora do portal Desacato. Quando você clica no banner, já vai vir aqui para essa página. Você pode contribuir mensalmente. Tem os valores aqui, ó, de R$10 mensais, de R$20, 50, 100, 250. Você pode ver aí qual é o valor que te encaixa mais. E também tem a contribuição anual, que é de R$20, 50, 120, 250, R$500. Certo? Se você não achou nenhum valor que te contemple, também tem aqui o nosso depósito em conta, que você pode enviar o comprovante para robionassis@hotmail.com e já vai cair diretamente na conta da Cooperativa de Trabalho Comunicacional Sul, que é o portal Desacato. Certo? Então, deem aí uma olhada no nosso portal, fuçem bem o nosso portal, compartilhem as matérias que estão nele. Quando você clica aqui, ó, vamos clicar aqui nessa matéria para ver aqui o rostinho da Helenira, do Raul Fittipaldi. Daqui a pouco eles vão estar com a gente. Um banco não doa, devolve. Atualidade da pandemia. Aqui embaixo, ó, você vê que você pode compartilhar no Facebook, você pode retweetar, né? Compartilhar no Twitter. Aqui tem a conta do Gmail, né? O Pinterest. E tem o curtir aqui do Facebook, ó, vou curtir, ó, já tá lá 4, confirmar. Ah, tá, agora tem que entrar aqui, é tudo na hora, gente, ó. Curtido, ó lá, 4. E eu posso também twittar, não sei qual que é a diferença desse Twitter, mas enfim, se vocês usam o Twitter, vocês já aí têm a opção diretamente na nossa página do Portal Desacato. Compartilhe muito a outra informação para que ela chegue no máximo número de pessoas possível. Beleza, gente? Para hoje, deixa eu voltar aqui. Certo? Para hoje, a gente tem... O nome do nosso JTT de hoje é A Verde e Amarela virou pesadelo para trabalhadores e trabalhadoras. O debate com a Helenira Vilela e com Raul Fittipaldi vai falar sobre a carteira verde e amarela. Entrevista com o Edson Carneiro Índio, que é secretário-geral nacional da Intersindical. Tá bem rico esse debate, acompanhem aí daqui a pouquinho, tá? Iêmen, uma catástrofe humanitária. Entrevista com a Eva Eril, presidente da ONG Solidários Sem Fronteiras, para a gente ter aí uma noção do que está acontecendo com outros cantos do mundo, né? A realidade do comércio em São Miguel do Oeste, entrevista com Ivanir Reisdorfer, do Sindicato dos Comerciários. Também temos a renda emergencial para camponeses e camponesas, entrevista com a Josineide Costa, do MPA, lá de Piauí. A gente vai ter a música do Guigo Ribeiro, ele tirou um som aí pra gente, dá uma aliviada, dá uma acalmada, parar um pouco de pensar no coronavírus. A gente vai ouvir uma música bem legal aí do Guigo Ribeiro. Também temos A Pandemia pelas Américas, comentário da doutora em Geografia, que é a Rita Matos Coitinho. E O Que Será do Mundo, canção do trovador Pedro Munhoz, no quadro Palavras com Sentido, Palavras e Sentidos, né? Certo, gente? Bom, é isso. Antes de finalizar, e para finalizar, eu quero deixar uma pergunta aí, instigar a nossa audiência para comentar aqui no nosso vídeo. Audiência, o colonialismo acabou?
Ontem a gente teve um pequenino debate no nosso JTT e a gente não pode acreditar, talvez a gente não deva acreditar, não vou falar que não pode, porque quem sou eu para falar que não pode, né? Mas talvez a gente acredite erradamente que porque, de repente teve a Revolução dos Cravos e o colonialismo se findou, né? Eu acho que é a mesma coisa que de repente a gente pensar que o racismo acabou porque a Lei Áurea foi revogada, né, pela Princesa Isabel. Ou então que o imperialismo nos Estados Unidos acabou porque teve o movimento dos Panteras Negras. Ou que o Brasil não tem mais colonialismo porque o Marechal Deodoro proclamou a República. Eu quero instigar aí a audiência a fazer esse debate, tá, gente? A audiência, o colonialismo acabou mesmo? E assim, falei ontem de Portugal. Para mim, a dívida de Portugal com o Brasil é nítida, é explícita, exatamente porque, para mim, o colonialismo não acabou. Então, existe essa dívida histórica de Portugal com o Brasil, só que a gente não pode chamar disso de xenofobia também, né? Porque, para mim, a xenofobia se dá em territórios que já foram, que já participam que foram marcados por relações de poder, vamos colocar assim. Territórios que já foram marcados por opressões, pela colonização, por exemplo, pelo racismo. Então, eu, enquanto mulher latino-americana, brasileira, não consigo praticar xenofobia com um cidadão europeu português, porque eles nos colonizam há décadas, há séculos, né? Então eu não tenho, enquanto oprimida, não tenho como oprimir quem me oprime já há séculos, né, gente? Então, bom, só para deixar aí essa reflexão, Malcolm X nos diz: não confunda a reação do oprimido com a violência do opressor. Isso já é algo para a gente pensar. Enfim, gente, eu deixo aí esse questionamento para vocês, bem rapidinho, para a gente ir debatendo, para a gente fazer esse debate construtivo aí na nossa página com a nossa audiência. E o Ailton Krenak, tem livro hoje, o Ailton Krenak fala que a gente está numa constante queda, a gente enquanto humanidade. Estamos em uma constante queda e nesse livro aqui, ó, bem pequenininho, ó, opa, ele é bem pequenininho, é quase um livro de bolso, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Ele conta como a humanidade se descolou da natureza. E é muito interessante porque ele coloca também como o colonialismo nos influenciou nessa separação. E como a gente está numa constante queda, como ele coloca, ele nos dá ideias para adiar o fim do mundo como paraquedas coloridos para a gente despencar com mais cor aí nessa queda. Gente, é muito bom esse livro. Ele é bem pequenininho, é uma leitura bem gostosa de fazer, ó. Não sei se dá pra ver, ó. Ele é bem tranquilo. Quem gosta de ler, lê esse livro em um dia, bem de boa. Ailton Krenak é um dos maiores pensadores indígenas aqui do Brasil. Certo? Fica aí minha sugestão de leitura para vocês. A Companhia das Letras, que é a editora desse livro, ele tá meio capenguinha porque ele já acompanhou eu e a Elô por muitos lugares aí. A Companhia de Letras também fez uma edição pequenininha como essa com a Djamila Ribeiro, que é o livro Pequeno Manual Antirracistas, que eu quero muito ter ele em mãos, que eu vou querer falar aqui para vocês também. Eu dei uma olhadinha, vi que eles vendem online, então a gente pode comprar online, não precisa sair de casa, se contaminar. Beleza, gente? Por hoje é isso. Amanhã a gente tá junto. Não esquece de compartilhar esse ao vivo aqui, de compartilhar esse JTT especial. Ele é para vocês. E a gente agradece mais uma vez o acompanhamento da nossa audiência aí. Mande mesmo suas mensagens, suas denúncias, suas críticas, certo? Amanhã a gente tá de volta. E agora vocês ficam aí com o debate da Helenira Vilela e do Raul Fittipaldi. Tchau, tchau! Audiência do Portal Desacato do JTT fica em casa. Bom, hoje não temos o debate habitual com a Helenira Vilela, né? Bom, afortunadamente não temos porque estamos muito bem servidos
de entrevistado, muito bem acompanhados. Acontece que Rodrigo Maia ontem mostrou sua verdadeira cara e então novamente as cores verde e amarela não foram usadas para proveito da classe trabalhadora nem para representá-la. Então sobre isso ele já vai conversar com Edson Carneiro Índio, secretário-geral da Intersindical. Elenira, é contigo. Valeu, boa tarde, Índio, boa tarde, Raul. Oi, Jana Machado, audiência do JTT, fique em casa. Então, nós vamos conversar hoje com o Índio, porque como uma pessoa da direção nacional de uma central sindical está acompanhando mais uma retirada de direitos que a gente está vendo, né? De novo, eles já fizeram as terceirizações, já fizeram a reforma trabalhista, acharam pouco, no meio da pandemia fizeram uma medida provisória que retira salário dos trabalhadores e agora ontem, aproveitando no meio dessa pandemia, ao invés de ajudar os trabalhadores com tanta dificuldade, eles estão retirando mais direitos. Como é que foi isso? Índio, obrigado pela sua disposição de estar aqui com a gente no Portal Desacato. Eu que agradeço, Elenira, agradeço ao Raul, ao site Desacato. Para a gente foi uma agonia essa noite. A Câmara dos Deputados terminou a votação, era quase 2 horas da manhã. Na calada da noite, votaram uma medida que não tem nada a ver de emergencial, né? Ela foi apresentada, vamos lembrar, lá em novembro, pelo governo Bolsonaro. E aí o centrão do Rodrigo Maia, o PSDB do Dória e a turma do Bolsonaro foram em peso votar mais uma vez medida que retira direito dos trabalhadores e das trabalhadoras, como você bem lembrou aqui. O projeto foi votado tudo num arranjo lá, né? O relatório que saiu lá da comissão mista não foi exatamente o que foi levado a voto e às 11 horas da noite eles queriam recolocar as maldades ainda maiores que já estavam no relatório. A rigor, como você bem disse, é uma nova reforma trabalhista, talvez a 4ª ou a 5ª reforma trabalhista nos últimos 4 anos, com promessa de emprego, mas a gente sabe que não virá emprego através disso. O que vai vir é mais precarização do trabalho. A principal mexida, a primeira medida provisória é muito ampla, ela trata de diversos aspectos, acaba com profissões, altera crédito, mas o centro dela é a carteira verde e amarela, né, que cria 2 categorias de trabalhadores, impactando principalmente quem tem até 29 anos de idade e que tem mais de 55 anos. O fundo público do Fundo de Garantia, por exemplo, é um dos mais atingidos. Lembrar que eles queriam reduzir a contribuição mensal da empresa de 8% para 2%, reduzir a multa no momento da demissão de 40% para 20%, o que traz um prejuízo brutal. A medida provisória, ela vale para quem ganha até R$ 1.560, ou seja, a maioria de quem trabalha no Brasil, a gente sabe disso. Então, pelas regras atuais, 8% ao mês do fundo de garantia, um trabalhador que ganha R$ 1.500, ao final de um ano, ele vai ter ali no crédito do fundo de garantia em torno de R$ 1.560. Se você coloca mais a multa de 40%, dá em torno de R$ 2.400. Então, se a pessoa, depois de um ano de trabalho, for demitida, ela tem uma indenização do fundo de garantia de R$ 2.400. Esse valor, essa indenização vai cair para R$ 380. É isso que depois de um ano de trabalho, no momento que a pessoa mais precisa daquela graninha para sobreviver, vai sair com R$ 380, né, uma mão na frente e a outra atrás, infelizmente. A outra medida, para quem for contratado pela carteira verde e amarela, é que a férias, o 13º que todo trabalhador e o trabalhador registrado recebem ao final do ano, ele vai poder ser diluído ao longo do ano. Então, a pessoa vai ser contratada por R$ 1.500, lá já vai estar o salário dela, lá já vai estar o 13º dela, né? Lá já vai estar o adicional de férias incluído. Então, é 1.500 e só. E acabou o 13º. Na prática, acaba o 13º salário de quem for contratado pela carteira verde e amarela. Eles dizem que é uma diluição por mês. Nossa categoria bancária não tem experiência. Quando você dilui um negócio desse, em 2 meses já era. Incorporou e já era. A outra mexida grande
é o trabalho aos sábados e domingos e feriados, que agora estende para todo mundo, né? E acaba, Helenira, o descanso semanal remunerado, aquele descanso ao domingo em particular, que é o dia que está a folga dos filhos da escola, né? O dia que, enfim, quem for casado pode ficar com seus filhos, com a sua família, enfim, o domingo do futebol, de namorar, de dormir de conchinha, acabou isso, né? Acabou. Domingo é trabalho para todo mundo, né? E família, tem direito à família, a família do Bolsonaro, a família de tudo, é filé, embaixada, né? É grana dos assessores para a família trabalhadora, para o povo trabalhador, para as mulheres e homens, é um absurdo isso. E perdem muitas categorias. Aí em Santa Catarina, que vocês estão, tem muitos mineiros, né, que trabalham nas minas, que tem adicional de periculosidade. Esse adicional de periculosidade cai de 30% para 5%. Então, o trabalhador das minas, o gari, abnegado gari, que trabalha todos os dias aí, né, a operadora, vários, quem trabalha no setor elétrico, todo mundo aí que trabalha em atividades perigosas, o pessoal da segurança, que é base de sustentação do Bolsonaro, perde também o adicional de periculosidade. Enfim, é um conjunto de medidas. A gente ainda não sabe como é que vai ficar o texto, porque às 2h da manhã, emenda aglutinativa para cá, puxa para lá, e colocaram de novo aquela coisa estapafúrdia, que é taxar o seguro-desemprego, taxar em 7,5%. No texto original do Bolsonaro era isso. Você vai receber o seguro-desemprego, vai ter um desconto de 7,5%. Imagina só, o cara lascado, né? Ter um desconto de 7,5%. O relator, depois da pressão que a gente fez, da desmoralização dessa medida do projeto, ele tirou isso e colocou como opcional, o trabalhador escolhe. Agora, nós sabemos que o trabalhador, na hora da sua contratação, ele não pode escolher nada, né? Ele aceita aquilo que foi imposto pela empresa. Então, é um absurdo, e nós vamos ter que dar a batalha agora para derrotar no Senado essa medida do seu Rodrigo Maia, do seu Bolsonaro, do PSDB, do Dória, e dessa escória aí que quer só lascar o povo em verde e amarelo, usando as cores do Brasil para justificar retirada de direitos. A gente percebe, Índio, que duas coisas, né? Primeiro que o golpe definitivamente foi um golpe não contra o PT, nem contra a Dilma, foi um golpe contra os trabalhadores, porque tudo que eles têm feito todo dia é retirar direitos. E a outra questão que a gente percebe é que a maior mentira que existe é dizer que retirar direitos de trabalhadores gera emprego. Agora eu queria te perguntar para a gente terminar, como é que você vê a tramitação daqui para frente? Porque é uma medida provisória, portanto ela já estava em vigor, já existiam pessoas sendo contratadas por esse mecanismo mesmo, ela sendo inconstitucional, porque a gente sabe que medida provisória só podia ser usada para urgência, e isso não era urgente. Mas eu queria te perguntar quais são os próximos passos para a gente organizar a classe para lutar contra isso enquanto tenta ficar vivo, tanto porque não passa fome, porque não recebe o auxílio emergencial, porque não consegue se proteger do vírus, mas como é que você vê a tramitação daqui para frente? Veja só, agora com esse regime especial, inclusive de votação no Congresso, está tudo muito difícil, né? A medida provisória passou por uma comissão mista do Senado e da Câmara. A gente esteve lá várias vezes, participamos de várias. E é importante, viu, Helenira? A gente tem acompanhado, a gente se encontrou várias vezes lá no Congresso Nacional nas lutas. Nenhuma medida que foi feita até agora, nem a reforma trabalhista, nem a reforma da Previdência, nem a terceirização irrestrita, contou com uma participação tão massiva do pessoal da CNI, da Fiesp, da Fierj, da Federação das Indústrias de Santa Catarina, da CNI. Quer dizer, a pressão empresarial foi brutal nessa matéria, porque interessa muito. Então, o que a gente percebe é que agora o Senado vota, né? O texto vai para o Senado, nós temos que fazer muita pressão. Eu tentava falar agora de manhã com a turma lá da bancada de oposição para ver o que é possível fazer, enfim, para impedir a aprovação desse projeto, que, como você bem disse, é um absurdo, né? Aproveitar-se da pandemia, do que as pessoas estão confinadas em casa corretamente, para votar uma medida dessa que, mais uma vez, precariza emprego, precariza o trabalho, prometendo emprego.
que é um absurdo, né? O que gera emprego é investimento público, o que gera emprego é mais renda na mão das famílias, é mais renda na mão, aumentar o poder de consumo das famílias que possa ir no mercadinho, na farmácia, e isso gera emprego, isso que beneficia o pequeno e médio empreendedor, inclusive. Então, muito bem, Elenira Vilela. Só um pouquinho, uma frase. Ontem, cinicamente, o Rodrigo Maia, meio-dia, disse que não acreditava que nenhum prefeito ou governador fosse desviar o dinheiro do fundo ou fazer negociata. E ele próprio estava fazendo negociata ontem para tirar direitos dos trabalhadores, se aproveitando da pandemia. Obrigada demais, Índio, pelas informações. E vamos continuar, né, Raul? Muito bem, Edson Carneiro, Índio, muito obrigado. Desculpe os probleminhas técnicos que aconteceram deste lado de cada ilha de Santa Catarina, mas afortunadamente a conversa de vocês foi muito rica para a nossa audiência e esperamos contar com você outras vezes. Um abraço, Índio. Um abraço, Raul. Tchau, Jana. Tchau, audiência. Muito bem. Voltamos amanhã, hein, Lenira? Valeu. Até amanhã. Valeu, um grande abraço, um grande beijo. Tchau. Olá, amigas e amigos do Portal Desacato. Hoje estamos com Eva Eril, que nos fala desde Barcelona, na Espanha, mas ela é presidenta da ONG Solidários Sem Fronteiras, a única ONG espanhola que está no Iêmen. O que está acontecendo em Iêmen, que faz 5 anos que está em guerra, numa catástrofe humanitária, mas a mídia, em geral, não fala sobre o que acontece por lá? En Yemen hay una guerra desde hace 5 años. En principio nos explican que es una guerra civil entre dos partes de Yemen, entre dos bandos, pero no es cierto, porque empieza como una guerra civil entre los que apoyaban al presidente, que ahora está fuera, que está depuesto, y los grupos, el grupo llamado Houthi, que serían los chiitas en el país, ¿no? Sería lo que eran el presidente era el grupo suní y los Houthis son los chiitas. Entonces lo que nos venden a nivel internacional es que es una guerra civil. Eso es muy fácil de venderlo así porque hace que en los países occidentales no tengamos ninguna responsabilidad en lo que allí sucede. Pero la realidad no es esa. La realidad es que la guerra en Yemen lleva 5 años, liderada por Arabia Saudí, que está bombardeando Yemen, junto con otros países musulmanes, como pueden ser Emiratos Árabes, como pueden ser Bahrein, bueno, toda la coalición. Pero la mano que está detrás y el país que realmente apoya todo y la logística de toda esta guerra es Estados Unidos, y luego también está Israel, evidentemente, siempre están. Entonces, luego está Gran Bretaña y está Francia. Entonces, realmente cuando vemos eso, vemos que no es una guerra civil, es una guerra internacional, con muchos intereses. ¿Por qué? Yemen es un país muy pobre, ya era el país más pobre de los países árabes antes de la guerra, pero tiene un gravísimo problema, que es el lugar donde está situado. Geográficamente, si miráis un mapa, veréis que Yemen es el país que une Asia con África. Ese cuernecito que hay abajo, y por ahí pasan cada día, circulan cada día más o menos 5 millones de barriles de petróleo que van desde los Emiratos Árabes y desde Arabia Saudí hacia Europa y hacia Estados Unidos. Lo quieren controlar Estados Unidos, ¿por qué? Pues para poner sus bases, para controlar el petróleo. Lo quiere Arabia Saudí porque además se está quedando sin petróleo, está haciendo un gasto económico y Yemen es su puerta trasera y la quiere para él. Lo quiere también Arabia Saudí porque de esta manera puede hacer circular todo el petróleo sin tener que ir por arriba, que hay el estrecho de Hormuz, que pertenece a Irán, que es su enemigo y por tanto no quiere ir por allí. Lo quiere controlar China, porque China quiere controlar todo el mundo. O sea, Rusia, están todos ahí, algunos están más activos, otros menos, pero todos están mirando. Considerando isso que você acabou de falar, por que a ONG Solidários Sem Fronteiras está no Yemen? Cuando empieza la guerra, en marzo del 2015, claro, ya estoy diciendo que Yemen ya era un país muy, muy pobre. Siempre estaba en la lista de los países más pobres, de los países sin agua, con un verdadero problema de agua, y dependía un 90% de la ayuda exterior.
Cuando empieza la guerra, Estados Unidos y Arabia Saudí bloquean el país, lo cierran aeropuertos, cierran puertos, cierran la entrada y la salida, lo cual el país se queda sin ningún tipo de entrada, ni de ayuda humanitaria, ni de nada, y tampoco de salida, ¿no? Eso acaba en poco tiempo creando la mayor emergencia humanitaria del mundo, con un país que tiene cerca de 30 millones de personas, hay un 82%, unos 23 millones de personas que no tienen acceso a comida, a agua, a medicinas y a casi nada. Entonces, los números cada vez, al poco tiempo de empezar la guerra, los números ya son increíbles. Hablamos de que actualmente hay casi 3,5 millones de personas refugiadas dentro del país, que como no han salido porque está bloqueado y no han llegado a Europa, ni son los que están en el mar, ni en pateras, ni en Grecia, parece que no existen. Pero hay 3,5 millones de personas que han abandonado su casa y están viviendo en campos de refugiados que aparecen de manera como sin ningún tipo de control, ¿no? Hablamos de que hay 4 millones de niños sin escuela, las escuelas están siendo bombardeadas, los hospitales bombardeados, los cementerios, las bodas, todo está bombardeado. Hablamos de más de 500,000 de niños en desnutrición de nivel máximo, con un montón de mujeres también embarazadas. O sea, el nivel el agua tiene la epidemia de cólera más grande de la historia del mundo. Me doy cuenta de cómo el coronavirus, cuando ha tocado a la gente blanca y occidental, ha llenado todos los medios de comunicación. Pero tenemos una epidemia de cólera en Yemen, tenemos una epidemia de sarampión en Etiopía, y no importan. En América Latina, dengue también. El dengue, hay otra epidemia de dengue ahora mismo en Yemen también, porque claro, no hay agua potable, es que las infraestructuras no existen, no hay casi hospitales en funcionamiento, no hay electricidad. Ahora con el coronavirus es muy fácil, quédate en casa. ¿En qué casa? Cuando no tienes nevera, no tienes electricidad, no tienes comida, no tienes agua potable, ¿dónde te quedas? Você me contava antes, em off, que a chegada do coronavírus propiciou uma situação que, se fosse ficção, seria até para um filme cômico, né? Mas que, na verdade, não é engraçado. O que aconteceu, Eva? El virus entra por todas partes, ¿no? Y entonces lo iba mirando y pensaba, es imposible que no tengan ningún caso, no puede ser. Llegó un momento en el cual era el único país árabe que decía que no tenía ningún caso, y no era posible, era imposible. Entonces da la casualidad que una persona de Yemen, una de las miles de personas que conozco y que me hablan mucho, me manda un mensaje y me cuenta, Eva, han muerto 10 personas en una ciudad de Yemen. Y los que mandan, los mandatarios, han hecho un comunicado diciendo que esas 10 personas habían muerto por consumo de alcohol. Y me manda el informe en el que dice, estos son los síntomas. Y me dice, Eva, ¿tú crees que esto es así? Y le digo, no, esto es coronavirus. 10 personas en un país musulmán que no hay alcohol. Pero además, digo, lo que me parece terrible es que además digan eso porque las familias quedan señaladas para siempre. Sus familiares han muerto por borrachos en un país musulmán. Al día siguiente de esta noticia, supongo que el país se vio obligado a salir y decir que tenían el primer caso, un caso, pero curiosamente ponen el caso en un lugar del país alejado de las ciudades más grandes, casi en mitad ahí del desierto, de manera que no está cerca ni de la capital del norte, que la llevan uno de los bandos de la guerra, ni de la capital del sur, que la tienen los otros, sino que está en un territorio que está bajo el mando de Al-Qaeda desde hace mucho tiempo, y para colmo dicen que es que porque ha tenido contacto con alguien de Emiratos Árabes que desde hace varios meses se ha convertido en el enemigo de Arabia Saudí y también de los hutíes. El coronavirus en Yemen es un horrible desastre. O sea, si en Europa es horrible, allí, imagínate, sin medios, sin hospitales, sin agua. ¿Cómo le pides a la gente que se lave 5 veces las manos al día si no tienen agua potable? Obrigada, Eva.
Quem quiser pode seguir nas redes sociais Solidários Sem Fronteiras e ficar sabendo um pouco mais sobre o que acontece em Iêmen e o que essa ONG faz pela população de lá. Muito obrigada, Eva, e Muito até obrigada. a próxima. Muito obrigada. Quero cumprimentar, em nome do Sindicato dos Empregados do Comércio, todos os nossos trabalhadores, né, de todas as categorias, em especial os trabalhadores no comércio, bem como a população de uma forma geral. Dizer que temos acompanhado desde o início, né, dessa pandemia, né, a nível nacional como a nível mundial, o que vem acontecendo e os enfrentamentos, né, que têm sido feitos com o isolamento social e as consequências, né, o que vem se apresentando no dia a dia. Informar a todos os trabalhadores que o sindicato, nós não estamos fazendo atendimento presencial, somente remoto através de e-mail ou pelo WhatsApp, devido também à nossa falta de estrutura e condições de saúde, hoje, por sermos duas dirigentes sindicais e estarmos dentro do grupo de risco. Então, estamos fazendo o nosso papel também, protegendo a nossa saúde, e vemos com grande preocupação, né, o retorno das atividades de uma forma geral, a abertura do comércio, entendendo também um pouco do outro viés da situação econômica do país, né? Mas também entendemos que não adianta comércio ou estabelecimentos abertos com o povo doente. Então, esse retorno é altamente preocupante, né? Solicitamos encarecidamente que todas as empresas que estejam abertas cumpram rigorosamente todas as questões relacionadas às orientações da saúde, né? Álcool gel, limpeza constante dos seus estabelecimentos, banheiros limpos, né? O fornecimento obrigatório e gratuito para todos os trabalhadores dos equipamentos de proteção individual, como máscaras, álcool gel, entre todas as questões que exigem o cuidado necessário, né, para a não contaminação. Vemos com grande preocupação também a atitude, né, dos próprios consumidores, onde a gente vê um número muito grande de pessoas andando pelas ruas sem uso de máscaras, né, debochando, na verdade, quem está usando máscaras, tem acontecido isso, né. Houve a tentativa de alguns estabelecimentos de supermercado em não deixar os clientes entrar, né, de máscaras, chegando a esse absurdo para quem queria, né, tá se cuidando. A gente enfrentou esse problema também. Então, embora a gente não tenha o atendimento presencial no sindicato, a gente vem acompanhando diariamente, né, se deslocando em situações extremamente de urgência, emergência, né, aos locais de trabalho ou para fazer algum trabalho relacionado à questão jurídica do sindicato. A gente vem acompanhando isso. Solicitamos que todos, né, façam a sua parte, empresários, trabalhadores e público consumidor. Temos que levar em consideração que isso é muito grave, não é brincadeira o que a gente vem enfrentando. Não sabemos no que vai dar, né? Com o retorno, a abertura e o próprio comportamento da população, se tivermos casos vindo, né, de uma maneira descontrolada, nós não temos assistência de saúde necessária, né, para atender todo mundo. Isso é uma coisa que cada um de nós tem que ter esse compromisso, né. Então, as próprias questões jurídicas, de medidas provisórias que vêm retirando direitos dos trabalhadores, vêm possibilitando novas formas de regras, né, diárias. Então, a gente vem acompanhando isso a nível nacional, vem acompanhando isso junto com a nossa federação, com o jurídico, mesmo de forma remota. A gente está fazendo o nosso papel de acompanhamento e tentar amenizar minimamente, né, essas questões graves que estão acontecendo. Então, deixar o nosso posicionamento aí, já que houve a possibilidade da abertura, né? E deixo bem claro, vamos rezar para que não haja necessidade de ter um novo fechamento, né?
do comércio em geral a nível estadual. Porque se isso vier ter que acontecer, é sinal que a coisa não tem mais controle. Então vamos ajudar, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, a tentar fazer o nosso papel para tentar barrar um pouco a velocidade desse vírus, porque ele vem. Não pensem que ele vai chegar de uma forma branda, ele vem. Então cabe a nós tomarmos todas as medidas para que ele venha de uma forma mais lenta e nós tenhamos condições de ter estrutura hospitalar, né, e de saúde para atender os casos que vierem. Então essa é uma responsabilidade de cada um de nós enquanto cidadão, independente se formos empresários, trabalhadores, consumidores, aposentados, qual seja a nossa condição. É muito sério e a necessidade de atitudes enérgicas e de controle de cada um de nós. Então deixamos aí nosso meio de contato através de e-mail, cciosk@cciosk.com.br, para que os trabalhadores que necessitem entrem em contato conosco, que na medida do possível a gente vai retornando, porque nós temos centenas de solicitações diárias, né, e em 2 pessoas a gente também não pode atender de forma imediata. Mas entre em contato conosco, estamos fazendo a nossa parte em isolamento social, que é necessário para que a gente também possa contribuir com a nossa saúde pessoal, né? E agradecemos a compreensão de todos e desejamos estar errados, né? Nessa questão aí da letalidade, né, desse vírus. Estejamos preparados, né, psicologicamente, emocionalmente, para que possamos enfrentar isso juntos. Temos que lembrar que não estamos sós, né? Precisamos desse apoio emocional como seres humanos. Então, contem conosco, necessitando, entrem em contato, que dentro da medida das nossas possibilidades também estaremos retornando, né, para tentar ajudar de alguma forma. Para você que nos assiste e nos acompanha aqui no JTT Diário Especial de Quarentena, hoje a gente vai trazer também uma entrevista com a Josineide Costa, ela que é militante do Movimento dos Pequenos Agricultores do Piauí. Ela também é assistente social e traz para a gente um tema aí a respeito da renda emergencial para os camponeses e camponesas. Mas antes disso, antes de ela fazer essa introdução do tema, Josineide, boa tarde, fim de tarde aqui no nosso JTT Diário. Bem-vinda ao nosso portal. Como está o Piauí nesse momento aí também de quarentena? Boa tarde, Claudinha. Boa tarde a todos e a todas que nos assistem aí no Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras, né, pelo portal Desacato. Essa ferramenta tão importante para a comunicação verdadeira, né, que tanto nos falta no nosso país. Aqui no Piauí está num período bom, entre aspas, né? Bom não está no Brasil todo, porém aqui está no período de chuva, de colheita, então para nós camponeses e camponesas é um momento de fartura e de muita alegria. Porém, esse ano diferenciado, né, aí por conta da pandemia, do coronavírus, e estamos tentando ao máximo cumprir o nosso isolamento social, né, para que nada venha a acontecer. E no Piauí está o 3º estado de melhor exemplo, né, de isolamento social e cuidados da pandemia. Olha só que bacana isso. Josineide, aqui no interior de Santa Catarina, até essa semana eu conversava com o prefeito de Anchieta e ele falava sobre esse período de estiagem, então é um período bem difícil para a vida dos camponeses e camponesas. E eu vi que ontem vocês tiveram também, eu creio que seja a nível também nacional do Movimento dos Pequenos Agricultores, colocando algumas informações nas redes sociais virtuais a respeito da renda emergencial. Então, gostaria que hoje você trouxesse para a gente alguns elementos explicando o que é essa renda emergencial direcionada para os trabalhadores e trabalhadoras do campo. Então, Claudinha, a gente está fazendo várias ações, né? Porque hoje o que nos une e o que é necessário nesse momento tão difícil é a solidariedade e o amor ao próximo, né? Eu tenho afirmado isso, que solidariedade e amor, ele cura qualquer mal.
e hoje estamos necessitando mais que tudo disso, né? Não pode ser de forma presencial, porém, nos meios virtuais, né, da ligação, enfim, dos aplicativos que nos faz nos reconectar e ajudar o próximo. Então, além do alimento, né, que o MPA defende, estamos fazendo a campanha Quem Alimenta, mutirão contra a fome, né, Quem Alimenta o Brasil Exige Respeito. Então, tem também as questões do auxílio renda básica, é esse direito que nos foi concedido não porque o presidente é bonzinho, nem nada disso, foi por luta. Antes de começar a pandemia, a fome já estava instalada no Brasil. Então, com a pandemia, isso aumentou mais ainda. E para ter um mínimo de condições de sobrevivência, necessário que o Estado, no seu dever, né, cumpra o papel de ter a assistência necessária para o povo, para o trabalhador, para a trabalhadora, tanto no campo como na cidade. Então, o auxílio renda básica, ele vem, né, para poder sanar algumas necessidades. Não é o suficiente, né? E é válido lembrar que o presidente da República, que eu não vou falar o nome porque eu não me permito citar essa criatura, só queria que fosse R$ 200, né? E aí, através das lutas dos movimentos sociais, dos sindicatos, dos partidos de esquerda e ainda os poucos políticos que restam, né, que é a favor do povo, colocaram que deveria ser mais. E aí foi para o valor de R$ 600, que ainda é pouco, né, Claudinha? Uma família, por mais que ela tenha acesso a 2 benefícios, R$ 1.200 para uma família hoje, que é composta, na maioria das vezes, por 4, 5, 6 pessoas, não é o suficiente para a sobrevivência, nem sequer do próprio alimento, olhando para os grandes centros urbanos, né? No campo, também não é, porém ainda tem um pouco de produção. Não é o caso de todos os estados, né? Um exemplo, aí na região sul, esse ano está uma grande seca, né? Então, parte dessa produção também não é possível para ter o próprio alimento. Então, o auxílio, ele vem nisso, né? Demorou. A gente está, se eu não me engano, hoje é o 22º dia de isolamento social decretado e faz apenas 10 dias que foi aprovado, né? Que foi concedido e faz apenas 2 dias que começou os pagamentos. Então, desse tempo todo que as pessoas estão no isolamento social, né? Então, aquela pessoa que recebia o seu salário por semana, com poucos dias que começou o isolamento, ela já não tinha mais dinheiro para comprar alimentos, né? Então, o governo, como sempre, tarda nas decisões que são para beneficiar o povo. Uhum. Josi, tem uma problemática aí também com as redes sociais e a questão dos aplicativos, que às vezes as pessoas não conseguem baixar o aplicativo, não conseguem se entender dentro desse processo, porque é algo também muito novo, né? E eu acho que para quem vive no campo também, sempre sofreu com várias perdas, vários ataques, né? Perdas de direitos aí. E a internet também é um dos fatores que talvez hoje não seja de acesso de todo mundo. Como é que vocês têm acompanhado enquanto movimento o segmento, né? Como se encaminha o acesso à renda emergencial aos camponeses e camponesas? Esse é um grande problema, Claudinha, que nós estamos tendo no campo, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, não é em todos os lugares, na roça, no campo, que tem acesso à internet, que tem acesso a telefone. Estamos vivendo aqui agora, né? Eu estou na roça e algum problema que for da nossa comunicação é devido à má internet que temos por aqui, né? Os poucos que ainda tem. Então, primeiro, o governo coloca uma ferramenta que não é de acesso ao povo, né? Ao povo que necessita, que é através de internet e de telefone. Não dá conta de atender ao público pela demanda que é muito grande, então isso congestiona. O Brasil ainda não tem uma internet, um sistema suficiente para comportar tudo isso. E aí a forma que o governo colocou são 3 formas, né? Uma, o aplicativo, que é pelo celular, a outra, aquele link do site, que é como se fosse também pelo aplicativo, que é através da internet, e um telefone que, quando liga, nunca se consegue ser atendido, né? E é apenas para tirar dúvida, não é nem para fazer o cadastro. Então, assim, nós do MPA, né, desde o início, vimos que isso iria dar muitos problemas, como está dando.
Então, a gente orientou a nossa militância de forma solidária a fazer, né, para as pessoas que estão próximas ali na comunidade, na vila, né? Só, Claudinha, que isso gerou um problema e ontem, durante a nossa live, algumas pessoas deram retorno para a gente falando sobre. Por quê? Precisa de um número de telefone para poder receber um código, um SMS que chega e tem que ter área telefônica para receber. Um exemplo, hoje aqui nós temos a internet, porém não temos área telefônica. Então, todas as pessoas da comunidade que vão fazer o pedido do benefício pelo aplicativo, né, os que não têm CAD único, nem estão no Bolsa Família, tem que se deslocar até a cidade, um ponto onde tem área telefônica, para poder ter acesso. E nem todas as pessoas têm transporte. E nós estamos em um isolamento social. As pessoas não devem sair de casa para nada, a não ser para suas necessidades básicas de alimento, medicamento. Então, assim, isso gera um grande problema. E aí estávamos fazendo nos nossos mutirão, né, de solidariedade, colocando um exemplo. A Claudinha necessita de fazer a solicitação do benefício, aí a Josi vai lá, pega os dados da Claudinha e faz, e coloca o telefone da Josi, porque a Claudinha não tem telefone. Então, isso estava sendo aceito. Porém, ontem a gente teve retorno do nosso povo que está no mutirão, que não está mais aceitando. Então, imagina só quantos telefones, quantos chips vão ser necessários para poder fazer esse acesso. E aí, ao mesmo tempo, a gente fica se perguntando, por que o governo faz uma coisa desse tipo? Por que quer tantos números de telefone, né? Que aí entra em um outro debate que a gente está refletindo como fazer. Então, assim, Claudinha, é muito difícil ter esse acesso, porém, o que a gente, assim, clama mesmo à população é a solidariedade de estar ajudando ao próximo e fazer para que todos e todas tenham acesso ao benefício. Você tem dúvida se vai poder ter acesso, se não vai, porque não está no cadastro único ou não está no Bolsa Família? Faça, independente, faça. Coloque lá qual é a sua função, né, de atividades de trabalho. Nós, da agricultura camponesa, estamos orientando o nosso povo a colocar lá no aplicativo a função agricultura/pecuária para que você não perca a sua condição de segurado especial, né, da Previdência. Então, assim, são várias informações, vários canais de informações adversas que estão passando para o nosso povo, passando links para colocar seus dados, que são links falsos, e aí nisso entra a ação, né, dos que estão fazendo por maldade mesmo, e a gente orienta, Claudinho, o nosso povo que não caiam nessas, que não paguem para as pessoas fazerem o seu auxílio. Claudinha, são coisas absurdas. Ontem a gente ficou sabendo que tem lugares no Espírito Santo, um exemplo, que está cobrando R$300 para fazer o cadastro dos camponeses. Imagine só você dar metade do que vai receber, que não dá para nem sobreviver. Então, assim, são coisas que já é pouco, são coisas absurdas. Por isso que é importante. Os canais de informação, aí o desacato vem cumprir essa função fundamental de passar informação para o povo. Josi, muito bons esses elementos que você traz. Eu acho que esse é o espaço que a gente precisa também para estar colocando esses dados, e aqui na região também a gente vai estar também divulgando isso aos camponeses e camponesas. Vou te agradecendo por essa entrevista e saibam, né, que sempre que precisarem também, o Desacato estará aberto para acolher vocês aí nas entrevistas, enfim, no que precisarem. Obrigada, Claudinha. A gente que agradece. O Movimento dos Pequenos Agricultores está sempre à disposição para estar passando as informações, estar dialogando sobre diversos temas que a gente trabalha com o Portal Desacato, né? Já é uma caminhada de bastante tempo, tanto em Santa Catarina como no Brasil, onde vocês percorrem também fazendo esse belo trabalho. E a gente, né, só para lembrar mais uma vez, vamos ter muita paciência, muito amor ao próximo, muita solidariedade, que a gente vai já sair dessa, vamos nos encontrar, se abraçar, e os camponeses e camponesas continuem no campo produzindo o alimento que vocês vão alimentar muitas pessoas que estão na falta desse alimento já. E só a agricultura camponesa e familiar tem essa condição de levar um alimento saudável, de qualidade, para todos os trabalhadores. Um grande abraço, boa semana, e fique em casa se cuidando e produzindo alimento. Vocês também.
Fiquem em casa, Josi. Um beijo grande para vocês. Estamos sempre aqui na luta também. Até mais. Valeu, Claudinha. Beijo, até mais. Jana Machado, audiência do JTT Fica em Casa, do Portal do Desacato. Hoje vamos receber o pagamento de uma dívida, uma belíssima dívida, essas que não tem preço. Estamos aqui com o Guilherme Ribeiro, nosso colunista e multiartista, que vai começar a nos oferecer sua música também, porque o probleminha que tinha no pulso já melhorou. Então, Guigo, tudo bem contigo? Vamos escutar o quê? Bom dia a todos, como estão? Trouxe uma canção, uma composição minha chamada Plié, uma canção que eu fiz em 2017 para um espetáculo. Acabou nem entrando, tal, mas veio para o repertório e eu estou feliz em partilhar com vocês hoje. Vamos lá então com Plié, com Guigo Ribeiro. Faz valer todo o grito que há por dentro, um fragmento de memória imerso ao tempo. No convite viva a luz que me depara, com um punhado de verdade em minha cara. Canta a noite, versa que a alma diz, em compasso acho que me faz feliz. A menina sonhou ser bailarina, mas um plié executado na esquina. Me conte agora sobre entardecer. A gente cresce e não volta pra viver. A gente cresce e não volta pra viver. A gente cresce e não volta pra viver. A gente cresce e não volta mais. Faz valer todo o grito que há por dentro, um fragmento de memória imerso ao tempo. No convite viva a luz que me depara, com um punhado de verdade em minha cara. Canta a noite, versa que a alma diz, em compasso acho que me faz feliz. A menina sonhou ser bailarina, mas um plié executado na esquina. Me conte agora sobre entardecer. A gente cresce e não volta pra viver. A gente cresce e não volta pra viver. A gente cresce e não volta pra viver. A gente cresce e não volta mais. Esse é nosso Guigo Ribeiro. É impressionante, né? Faz de tudo, escreve, faz roteiros, faz poesia, faz coluna, faz música, canta. Maravilha! Guigo, depois vamos conversar qual é a surpresa para a nossa audiência para a próxima quarta-feira, tá? Tá bom, combinado. Obrigado. Feliz em estar aqui. Maravilha, Guigo. Continua o JTT Diário. Ou não, ou termina, vamos ver. Eu não sei, eu estou gravando com o Guilherme Ribeiro 10h09 da manhã. Guigo em São Paulo e eu já com friozinho daí de Santa Catarina.
Tchau. Tchau, obrigado. Tchau, tchau, gente. Jana Machado, audiência do Portal Desacato, do JTT Fica em Casa. Muitos dados da realidade com a pandemia nos trazem à tona questões que a grande mídia tem ocultado sempre, porque a grande mídia responde, evidentemente, aos interesses das grandes potências, particularmente das potências brancas, ocidentais, cristãs e machistas. Dentre esses dados que nos surpreendem, é os resultados da batalha contra o coronavírus, contra esta pandemia Covid-19 que assola o planeta por inteiro. Sobre isso, vamos conversar com a socióloga e doutora em geografia, Rita Matos Coitinho. Tudo bom, Rita? Tudo bem, Raul? Prazer conversar contigo sempre. Pois então, de novo aqui em casa, né? Vamos te incomodar mais vezes. Rita, todo mundo em casa. Surpreendente que Cuba e Venezuela, criticadas, bloqueadas por esses embargos e bloqueios genocidas, que não são só dos Estados Unidos, também da União Europeia, da Banca Internacional, tenham melhores resultados na defesa dos seus povos contra a pandemia que o Estado de Santa Catarina. Sim. Por quê? Bom, acho que basicamente a resposta é sistema público de saúde, políticas estatais de enfrentamento à pandemia e o alcance, né, uma saúde comunitária, que é algo que Santa Catarina, apesar de ter um sistema de saúde bastante melhor do que outros estados brasileiros, a atenção básica de saúde, a saúde da família, não é a prática cotidiana do nosso sistema de saúde. Nós temos alguns médicos de família aqui no nosso estado, mas não é uma prática espraiada como é em Cuba, como é na Venezuela e como é em outros países que têm um Estado mais presente na questão da saúde do cidadão. Ou seja, aqui um dos segredos é a presença do Estado. Esse Estado que parece estar completamente fora de quadro nos Estados Unidos. País alardeado como a grande potência mundial, mas que tem a maior quantidade de mortos por dia e que a gente notou a partir de hoje pela manhã que a imprensa norte-americana deve ter recebido alguma ordem de ir escamoteando, de ir escondendo um pouco os resultados, que até ontem eram de uma perversidade extraordinária. Sim, ao contrário do Brasil, os Estados Unidos não têm um sistema de saúde pública universal, né? Então, nesse ponto, o Brasil está muito adiante em relação aos Estados Unidos. Então, o cidadão americano que necessita fazer um teste sobre o coronavírus, ou que necessita de um atendimento médico, ou que está de uma internação caríssima, ele não conta com atendimento público e gratuito. Ele vai ter que desembolsar um dinheiro bastante grande, que a maioria dos cidadãos não conta, e muitos vão morrer antes de ter atendimento médico, né? Ou ficarão endividados para o resto das suas vidas. E é o que costuma acontecer. E está morrendo, sobretudo, hispanos e, mais do que nada, cidadãos pretos, né? Cidadãs e cidadãos pretos. Um último questionamento para comparar aqui pertinho, fronteira por fronteira. Temos falado muito no JTT da diferença, tanto com jornalistas argentinos quanto com jornalistas intelectuais brasileiros, a diferença é gritante no tratamento da questão entre Alberto Fernandes e Bolsonaro. Como você situa isso? A gente tem dois perfis de presidente e que nós já sabíamos, né, que o Alberto Fernandes vem de uma tradição democrática, uma tradição que aposta no serviço público e universal, e o presidente Bolsonaro, que além de investir numa tradição autoritária, é também um neoliberal de primeira marca, né? Então, impera no governo Bolsonaro, cada um por si, quem puder que se salve, enquanto a Argentina implementou desde o princípio uma política de presença do Estado, né? De quarentena. Hoje eu vi uma declaração do Fernandes dizendo que é melhor que a gente tenha um aumento da pobreza do que a gente tenha 100 mil ou mais do que 100 mil mortos, né? Na Argentina, a população é bastante pequena se comparada com o Brasil. 100 mil lá, aqui também seria um absurdo, 100 mil, mas 100 mil na Argentina fazem muita falta, né? Então ele usa essa cifra, né, para mostrar como que o governo argentino tem dado atenção em relação à pandemia, né? Primeiro, salvar as vidas e, em seguida, com todos vivos, reconstruir a economia. Enquanto o Bolsonaro faz uma política errática, né? Uma política de agradar os seus eleitores, né? Um eleitorado
anticientífico, um eleitorado que não acredita na ciência, um eleitorado, a gente diz que é terraplanista em todos os assuntos, não é só em relação a se a Terra é redonda ou achatada, né? Mas não acredita em vacina, não acredita em atenção à saúde, não acredita em estatísticas, eles pensam que tudo é discurso. Então ele joga para esse pessoal buscando manter a sua base eleitoral, o que me parece uma burrice, porque ele só venceu as eleições porque ele conseguiu ultrapassar os fanáticos, o voto dos fanáticos, né? E ele tem se colocado numa situação em que ele só vai contar com o seu exército, vamos dizer assim, né? Com as suas gangues. Com o seu exército de fanáticos. Muito boa definição, Rita. Rita, a gente se encontra... exército, né? Vem de pátria. Pois então, a gente se encontra daqui a pouco também, semana próxima, possivelmente, de forma breve também, para continuarmos avaliando este processo na América Latina, onde tem casos realmente terríveis, como o Chile, como o Equador, que são realmente difíceis até de prognosticar o resultado final. Obrigado, Rita. Obrigada, Raul. Um beijão. O que será do mundo sem os casais enamorados? O que será do mundo sem o entrelaçar de mãos? O que será do mundo sem o beijo apaixonado? Haverá espaço para a transformação? O que será do mundo se o tempo não tiver tempo? O que será do mundo sem qualquer explicação? O que será do mundo se a palavra não for dita? Haverá espaço para a transformação? O que será do mundo se acabar a gentileza? O que será do mundo se faltar a educação? O que será do mundo cotidiano e vazio? Haverá espaço para a transformação? O que será do mundo se a verdade for vencida? O que será do mundo se não houver mais opção? O que será do mundo ante a passividade? Haverá espaço para a transformação? O que será do mundo se 2 mais 2 for sempre 4? O que será do mundo se não contar o coração? O que será do mundo numa mesmice dos dias? Haverá espaço para a transformação? O que será do mundo emudecido e indiferente? O que será do mundo sem qualquer opinião? O que será do mundo frio e insensível? Haverá espaço para a transformação? O que será do mundo? O que será do mundo é uma canção do trovador Pedro Munhoz. Esses escritos estão aqui nesse livro Poemas e Outras Canções Urgentes, que a gente ganhou com muito carinho. E hoje nós dedicamos esse espaço aqui do JTT Diário, do Portal Desacato, para que essa arte também seja evidenciada dos trovadores que seguem, inclusive, muita resistência nesse momento de pandemia e de quarentena, cuidando também da nossa vida e trazendo as reflexões através da arte e da cultura. Então, se você quiser saber mais também sobre esse trovador, a gente amplia aí também na descrição do vídeo os links de acesso a essa arte. E para você que nos acompanha aqui diariamente, continue nos seguindo, ou se você não conhece, está vendo esse vídeo pela primeira vez, nos siga no Instagram, no Twitter, Desacato Brasil, e também se inscreva no nosso canal, Portal Desacato, no YouTube. Até o próximo vídeo, gente!